Bom, aqueles que tiverem interesse em entrar em contato com o nosso grupo, os nossos endereços de contato, aí, endereço da página no Facebook e também na internet, aparecem na descrição do vídeo. Bom, a crise, diante da gravidade da crise, que tem aumentado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, da iminência de uma catástrofe que bem poderia ter sido suavizada se houvesse aí disposição dos governos em tratá-la com cuidado e com a atenção que elas requerem. Nós vemos aí nos Estados Unidos, em Detroit, por exemplo, uma situação que já havia ocorrido na Itália, em que o sistema de saúde tem que escolher quem pode ser entubado e quem não pode por falta de equipamentos. Que é ainda mais grave quando se pensa aí na responsabilidade também das empresas que poderiam ter desenvolvido e fabricado em grande quantidade esses equipamentos e que simplesmente se recusaram a fazer porque se tratava de um negócio muito pouco lucrativo. O que demonstra também uma das deficiências centrais do regime capitalista, o que tem sido demonstrado não só para aqueles que atuam dentro do movimento popular, mas para a população em geral. Os hospitais lotados, o risco iminente de de um estado de real calamidade, e os técnicos do governo, como o ministro da Saúde recentemente fez, Luiz Henrique Mandetta, encontrando aí maneiras de acariciar o governo e de entrar em algum tipo de acordo com o Bolsonaro, esquecendo-se ou tentando ocultar o fato de que o principal inimigo a que a população tivesse aí o socorro e a assistência do Estado é o próprio Bolsonaro e aqueles que se acercam dele. Um dos grandes problemas políticos do momento é que enquanto a direita tenta impedir que o Bolsonaro ou alguém aí descabeçado provoque um desastre de grandes proporções e leve a população à rebelião, à revolta, à insurreição, a esquerda trata de conformar um bloco com essa direita que antevendo os problemas que teriam se a crise se agravasse muito, e a crise tende a se agravar, tenta aí minimizar o sofrimento da população de maneira muito parcial e insuficiente, e contam com o apoio de partidos que são referências para o movimento popular, como o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. E isso faz com que o caminho da esquerda esteja bloqueado. E o caminho efetivo para alguma mobilização popular que pudesse trazer um verdadeiro alívio para o sofrimento também está bloqueado conjuntamente. Esses são problemas que, na mentalidade de muitos, não poderiam ser resolvidos porque eles se encontram aí diante de um grande obstáculo econômico, o que é uma falsidade, uma falsificação grosseira da realidade, porque na verdade nós estamos aqui diante de uma situação que requeriria, sem sombra de dúvidas, medidas extraordinárias, inclusive o cancelamento das regras econômicas. A restrição, a limitação ou a invalidação de certos direitos de propriedade que são usados nesse momento para escolher, decidir quem da população deve viver e quem deve morrer. Alguns dos maiores empresários do país, inclusive, não correram o risco, enfrentaram a opinião pública para dizer que é preciso que os trabalhadores voltem ao trabalho, para que eles continuem a trabalhar, enquanto esses empresários permanecem nas suas casas protegidos e abrigados contra a doença. Agora, se não houver quem explore isso, ou se quem for a explorar isso serão os próprios partidos da direita que ajudaram a eleger Bolsonaro, certamente
não haverá solução para os trabalhadores. As greves necessárias das categorias que continuam a trabalhar, sem receber nenhum tipo de proteção especial, ou recebendo uma proteção que está muito aquém daquela que é inclusive recomendada pelos organismos internacionais e nacionais de saúde, fazendo trabalhos que são notadamente dispensáveis, que não tem nada de essencial. Esses trabalhadores estão aí desassistidos, não há nenhuma organização de esquerda que vá até eles, que tenha o alcance necessário para fazer com que esses trabalhadores reajam, protejam suas vidas e também sua, sua situação econômica, suas condições de pagar por um tratamento médico eventual, de comprar mantimentos, alimentos, de manter sua casa, etc. Mesmo a esquerda reformista dos Estados Unidos, onde a crise já ganhou uma dimensão maior do que aqui, as organizações de esquerda, as mais moderadas organizações de esquerda, têm um programa muito mais radical do que as organizações aqui que tentam chegar a um acordo com o PSDB para saber que tipo de solução é possível encontrar para evitar aí uma disseminação ainda maior da doença. Na esquerda, por exemplo, a senadora Júlia Salazar, que faz parte do DSA, né, que é uma organização aí que age no interior do Partido Democrata, né, o Democratic Socialists of America, DSA, a Júlia Salazar. Ela participou de um evento recentemente, convocado aí pelo Socialist Alternative, outra organização que milita dentro do Partido Democrata, pela que chama Sawart, que era a anfitriã aí desse evento. Eles propuseram o cancelamento dos aluguéis, a nacionalização dos bancos e das grandes corporações, a suspensão das dívidas, a suspensão das dívidas relacionadas e dos pagamentos mensais relacionados a hipotecas. E isso por si só já é, quer dizer, a organização de uma greve geral, inclusive, dos inquilinos contra o pagamento de aluguéis. Bom, isso por si só já é muito mais do que fizeram essas organizações, que estão aqui discutindo pagar R$ 600 para manter famílias aí de 2, 3, 4 pessoas, ou se não forem R$ 600, se serão 1.200, o que é muito pouco, até porque existirá certamente um momento depois da crise. E é preciso prevenir os trabalhadores a respeito da necessidade de garantir os seus empregos agora, porque a retomada da economia certamente levará tempo. Esse consumo que está sendo contido, represado, certamente ele não vai voltar à tona com toda a sua força assim que a crise for superada, ainda que parcialmente. Naturalmente que haverá perdas substanciais aí da capacidade de consumo de grande parte da população. Tanto maiores essas perdas, quanto maiores forem os números de demitidos. E é contra isso, exatamente, que as organizações sindicais deveriam estar alertando os trabalhadores. Trabalhadores de hospitais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, trabalhando em condições insalubres, sendo vetores da doença. E a doença aqui no Brasil está longe de ter chegado ao auge, ao seu ponto culminante. Eles colocam em risco a sua segurança, a segurança dos seus familiares e a segurança de todos, a segurança dos pacientes que vão aos hospitais, o número de mortes que poderiam ter sido evitadas, é importante dizer isso, aumenta a cada dia e tende a aumentar ainda mais. O Brasil não tem rumo, não tem direção. Não tem direção, nenhuma direção que seja dada pelo governo, pelos seus representantes oficiais, e nem também uma direção que seja dada por aqueles que se oponham ao governo, pelas organizações populares. Todas as organizações parecem estar de férias, em quarentena, mas não só uma quarentena que resguarda a segurança de alguns e deixa outros tantos desassistidos, mas uma quarentena que tem aí também o caráter de omissão
deliberada em relação à gravidade da situação. É natural que nós deveríamos reconhecer duas coisas. Primeiro, que a quarentena é uma medida essencial, emergente. Não foi tomada a tempo, mas deveria ter sido tomada ainda que com atraso. E a segunda questão é que essa quarentena que foi anunciada aí por governadores de estado, primeiro ela pode ser revertida muito rapidamente, como já indicam alguns governadores como o de Santa Catarina, o Carlos Moisés, como essa quarentena não abrangeu grande parte dos trabalhadores, que continuam a circular pelas ruas, a usar os meios de transporte, que andam sem nenhum tipo de proteção, um cenário inclusive muito diferente dos piores cenários que se vê lá fora, em outros países do mundo, um cenário que contrasta radicalmente com as medidas que foram tomadas nesse estágio de propagação da doença na China, em Singapura, Coreia do Sul. O Brasil, com um atraso muito grande, começa a apontar na direção de políticas públicas que possam mitigar o sofrimento da população, mas mesmo assim, andando com o freio de mão puxado, com o governo federal agindo deliberadamente contra os trabalhadores, com governadores de estado como Dória aqui, ameaçando, como o presidente do Congresso, também o Rodrigo Maia, ameaçando permanentemente a população e os trabalhadores com corte de salário, medida provisória, inclusive editada, autorizando as demissões que depois teve que ser revertida pelo presidente da República. Estão criadas as condições para uma catástrofe aqui nacional e eu acho que a gente não deve minimizar nem um pouco a capacidade de resposta que a esquerda poderia ter em relação a isso se ela tivesse realmente disposta a enfrentar a situação com a gravidade que ela mereceria ser enfrentada. É muito triste dizer isso. Vi hoje o depoimento de uma enfermeira de Detroit falando a respeito da situação da epidemia lá e dizendo que nunca viu uma situação dessa em anos de trabalho, que não há nada igual. O prefeito da cidade de Detroit reconhecendo que vai ser preciso escolher quem vive e quem morre na cidade, a exemplo do que aconteceu na Itália. E os esforços para que se construam aqui equipamentos, hospitais, é absolutamente nenhum. Fora algumas iniciativas individuais que só poderiam ser bem-sucedidas e ter um grande alcance se elas fossem, de fato, estimuladas, apoiadas pelos governos de estado e pelo governo federal, o que não parece que vai acontecer em tempo hábil. Teve agora um pesquisador da Escola Politécnica da USP, o Raul Gonçalves, que anunciou aí a possibilidade de desenvolvimento a um preço muito mais baixo, com equipamentos nacionais de ventiladores mecânicos. Agora, se isso vai ser absorvido pela esfera pública, é muito difícil de saber. A insuficiência crônica dos hospitais, o estado de saturação permanente desses hospitais, indica que seria necessário outras medidas adicionais a essa, né, que permitissem que houvesse aí lugares adequados para o tratamento dos doentes e para evitar a infecção de mais pessoas. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, na China, né? Construção de hospitais, né, na província de Hubei, que foi o ponto de partida aí dessa crise de disseminação do vírus, e onde as autoridades, inclusive pressionadas por já terem sido omissas num caso anterior, entre 2002 e 2003, dessa crise severa aguda respiratória, né, a SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, e avisaram dessa vez, num tempo muito mais curto,
do que poderia esperar aí, do que o mundo poderia esperar da disseminação dessa doença. E embora ela seja menos letal, isso tenha sido usado por muitos governos do que a própria SARS ou do que a MERS no Oriente Médio, ou do que outras crises aí que eclodiram, Ebola, etc. Embora ela não seja tão letal, ela levará à morte muito mais gente do que a SARS, porque a contaminação se dá muito mais facilmente e encontrou os serviços de saúde aí incapacitados de prestar socorro à população da maneira adequada. Bom, acho que a gente tem que insistir aqui nesse ponto, porque uma coisa é você fazer uma caracterização correta da situação e convencer a população de que essa caracterização de fato corresponde à realidade. Mas nós já passamos desse estágio. A maior parte da população está convencida da gravidade da doença. Outra coisa é encontrar os meios adequados para fazer com que essa caracterização conduza a uma política que seja compatível com os interesses dos trabalhadores e da maioria da população. E a fórmula para fazer isso, certamente, a esquerda não encontrou. A gente tem um grande sistema de transporte público aqui na cidade de São Paulo, como nas outras grandes metrópoles, que continua a operar, que continua funcionando com a conivência e, digamos assim, sem exagero, com apoio das organizações sindicais. Inclusive dizem que fazendo isso os trabalhadores estão ajudando o conjunto da população. Mas caberia dizer que aqui é um recorte claro de quem merece ser ajudado e de quem será obrigado a atuar aí na linha de frente, correndo todos os riscos para ajudar essa parcela da população que se esquivou do trabalho. Claro que a gente não pode, nós não estamos e nem seria conveniente defender um recuo em relação às conquistas que foram obtidas por algumas categorias. Mas seria preciso que essas categorias se mobilizassem para fazer com que essas conquistas se estendessem a toda a população. E essa é, na verdade, a razão de ser dos partidos de esquerda. Se fosse para defender interesses corporativos, bastariam os sindicatos. Sindicatos de corporação divididos, cada um cuidando apenas do seu espaço, da categoria que representa oficialmente, deixando de lado todas as outras. Mas o partido ele tem uma outra função. O partido tem a função de coordenar as políticas de modo que elas tenham um alcance maior possível e sejam a expressão de uma classe ampla o suficiente que possa, por conta dessa amplitude, ser porta-voz aí de interesses maiores, de interesses mais profundos, possam oferecer uma alternativa, inclusive de sociedade, de organização, de modo de organização da sociedade. Os sindicatos que decidiram aí interromper permanentemente suas atividades e que deixaram de lado aí uma parcela dos trabalhadores, certamente serão mal vistos quando a crise terminar. Certamente tudo que tem sido feito agora será usado contra os sindicatos no futuro. Certamente tudo que os partidos de esquerda deixarem de fazer será usado contra eles. Ajudará a fomentar a ideia de que não há diferenças entre as organizações populares dos partidos de esquerda e os partidos da burguesia oficiais. Há inclusive quem vá ainda mais longe. Quem queira mesmo oferecer aí parte do protagonismo das soluções alternativas que se pode encontrar para a crise, há governadores de estado que são uma ameaça à população. O Witzel no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o Dória em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais e tantos outros.
Esses governadores não podem jamais ser apresentados como uma possível uma via alternativa aí para resolver os problemas que foram criados pelo governo federal e pelos capitalistas. Pouco se dá também destaque ao papel dos capitalistas em tudo isso. Nenhum governo atua sozinho. Ele é sempre assessorado pelas principais corporações, pelos órgãos de imprensa, pelos grandes capitalistas que atuam no país. E não poderia deixar de ser assim. É claro que a política que o Bolsonaro apresentou não foi uma política que partiu única e exclusivamente da sua cabeça. Vemos agora os seus apoiadores saindo às ruas, dizendo por que de apoiar essa medida. E o governo chantageia a população, dizendo que só há duas alternativas, ou a miséria ou a doença. E diante dessas duas alternativas, muita gente escolhe a doença, porque passar fome é intolerável. Precisamos dar uma resposta a isso o quanto antes. Alertar as organizações populares, dizer ao movimento estudantil que nós não estamos de férias, que muitos de nós continuam a trabalhar, que a doença não está contida, que o número de casos tem aumentado exponencialmente, embora nem sempre os números oficiais retratem esse aumento. Certamente não retratam a dimensão do problema de maneira adequada. E essas organizações populares precisam encontrar um meio de agir o quanto antes. Garantir os investimentos, porque a economia não vai voltar a funcionar no prazo curto que muitos esperam. Pelo contrário, a tendência é que esse problema se arraste por pelo menos, na melhor das hipóteses, 2 meses. E se isso acontecer, uma parcela da população, pressionada pela fome e pelas necessidades econômicas, pode inclusive se colocar ao lado do governo. E isso é um problema que nós não podemos deixar que se manifeste. Mas para isso a gente precisa agir. Será que a população dos bairros da periferia está assim numa situação tão confortável? Talvez fosse a hora e o momento de radicalizar dentro dos sindicatos e das organizações populares. De dizer a esses setores que acham que a situação está resolvida ou remediada, que eles estão se escondendo da verdade, que eles estão propositalmente disfarçando que a situação que acontece nos bairros de classe média seja a mesma situação nos bairros da periferia. Certamente não é assim que tem acontecido, certamente não será assim que continuará a acontecer, até porque aumenta a pressão para que o comércio continue a funcionar. Bom, por fim, convidar todas as pessoas que assistem a esses vídeos a que mandem mensagens e digam como está a situação no seu lugar de trabalho, para que a gente possa denunciar também, para que a gente possa ter aí um quadro mais amplo a respeito do que tem acontecido. Quais são as preocupações daqueles que estão impedidos de gozarem uma quarentena? Qual é a situação nos bairros populares? Denunciar isso e tentar mostrar aí um retrato mais aproximado da realidade para aqueles que insistem em agir como se tudo estivesse muito bem, transcorrendo na maior tranquilidade.